Tem muita gente no agro falando por aí que faz vendas consultivas, né? Parece que virou moda. E aí a gente troca, às vezes, o nome de vendedor para consultor comercial, como se isso garantisse que uma venda consultiva acontecesse só por causa da troca do nome. Eu vou te mostrar no episódio de hoje o que significa uma venda consultiva no agronegócio e como é que você organiza as suas vendas e da sua equipe para, de fato, fazer as vendas consultivas e fazer isso com sucesso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast com esse conteúdo fora da caixa, trazendo sempre muito conteúdo focado em vendas, em negócios, em desenvolvimento de carreira, em crescimento profissional aí. A gente fala mesmo de muitos assuntos importantes dentro do agro, liderança também está sempre nas nossas pautas aqui, né? E liderança, aliás, para fazer vendas consultivas, olha, tem que ser uma pessoa que na sua essência é líder. Na sua essência, ela inspira outras pessoas, ela puxa a fila para resolver, né? Tão importante esse assunto de hoje sobre vendas consultivas, mas antes disso, eu vou trazer aqui um pedido para você. Segue o nosso canal, manda aqui, compartilha com seus amigos, manda no grupo da empresa. Esse episódio de hoje vai ser muito importante para vocês estudarem juntos aí como é que vocês vão implementar esses 5 passos que eu vou trazer para você aqui, para você implementar uma venda consultiva na sua empresa. E mais uma coisa, a gente está com inscrições abertas da nossa mentoria. Nossos 2 grupos de mentoria, aliás, estão abertos. Então, de vendas e carreira. E a gente tem um outro grupo de gestores no agro. Se fizer sentido para você, se você quiser conhecer como é que a gente está trabalhando, se você quiser ajuda para se desenvolver aí, para dar mais um passo grande na sua carreira, aqui embaixo na descrição desse episódio, a gente tem um link que você vai direto lá no WhatsApp para falar com a nossa equipe. Então, clica ali, já manda uma mensagem dizendo que você está interessado. E vamos começar o episódio de hoje aqui, então, nosso conteúdo sobre vendas consultivas. Sabe que se a gente for analisar mesmo todo o formato das empresas no agro e as pessoas, assim, ó, se a gente for até exclui quem fala que não faz, tá? Vamos pegar só quem fala que faz vendas consultivas, que faz uma venda assim com muito cuidado e tal. Se a gente analisar mesmo, falta muito, mas está muito aquém, muito distante de ser uma venda consultiva. Sabe por quê? Para começo de conversa, venda técnica não é necessariamente uma venda consultiva. A venda consultiva ela tem que ser técnica, ela tem que contar muito com o seu conhecimento técnico, seja agronômico, seja na área de veterinária, zootecnia, engenharia agrícola, o que você estiver fazendo aí dentro do agro, mas não é que, tendo uma venda mais técnica, a gente necessariamente tem vendas consultivas. Vou te explicar aqui para a gente já dar esse pontapé aqui para entender como é que tem que ser uma venda para a gente caracterizar ela, de fato, como uma venda mais consultiva, tá? Então, o que esse vendedor tem que ter de perfil? E vendedor mesmo, tá, gente? Vão ficar aí com muito ciúme de nome, muito ego lá em cima, querendo que... Ai, não, mas meu nome não é vendedor, eu sou consultor. É vendedor, tá? Eu me apresento nos treinamentos todos, eu falo, né, que o pessoal fica querendo fazer uma apresentação bonita minha ali, falar que eu sou treinadora, mentora, não sei o que, empresária. E acho que até nas minhas redes sociais também, tô precisando dar uma mudada. Acho que vou fazer isso esses dias, porque tá faltando isso. Eu sempre chego nos treinamentos e eu falo, e vendedora, faltou isso daqui, com muito orgulho, vendedora. Toda vez que a gente pensa de venda consultiva, a gente precisa, assim como passo número 0, como se fosse, sabe? Assim, ó, a partir dos primeiros pilares aqui, até antes da gente fazer esses 5 passos que eu vou te mostrar sobre vendas consultivas aqui, para você formatar aí na sua empresa, no seu negócio. Antes disso, de onde que a gente tem que partir da base que, primeiro, uma venda técnica significa você ir lá com conhecimento técnico e fazer uma recomendação. Não é, por exemplo, você só falar com o seu produtor aí, seu cliente aí, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sem nem ter rodado lavoura, sem conhecer o rebanho dele, sem saber o que ele está vivendo, né? Então, uma venda mais técnica, ela é pautada em você conhecer de fato o que está acontecendo ali na lavoura, no rebanho do seu cliente, e você indicar tecnicamente o que ele faz para resolver. Isso é uma venda técnica. Agora, a venda consultiva é muito mais do que isso, que são esses 5 passos que eu vou te mostrar aqui. Então, tem que ser técnica para a gente conseguir partir para os próximos passos, ok? Outro ponto, tem que ser um vendedor diferenciado.
Ah, meu povo, não dá. Não dá para ser aquela pessoa que trabalha quase que assim, querendo das 5 horas da tarde ela já não atende telefone mais, que ela reclama quando tem alguma coisa extra para ser resolvida. Sabe aquela pessoa que tá ali assim, jogando a nossa média para baixo, aliás, porque tem tanta gente preguiçosa, ruim de serviço, que joga a média até, que eu falo assim, ó, a gente precisa ser acima da média, né? E toda vez que eu faço mentoria, que eu faço algum treinamento, que a gente tá aqui conversando no Agrovendas, todo mundo que tá aqui maratonando os episódios, ouvindo tudo. Tem gente falando comigo esses dias, eu recebi muita mensagem assim, ó, Miriam, eu anoto tudo que eu escuto no Agrovendas, Miriam, eu executo e eu consigo ter resultado nas vendas. Isso aqui é a nossa galera acima da média já. Essa galera que tá aqui, você que tá aqui agora, já é acima da média, porque você tá fazendo algo além daquela galera toda, que eu sei que é muita gente que tem aí perto de você, que não tá querendo fazer nem isso, né? Nem ter o trabalho de ouvir um podcast, porque acha chato, aí melhor ouvir uma música, né? Dá menos trabalho. Então, só que tem gente que joga a nossa média lá para baixo, porque, meu Deus do céu, vai ser ruim de serviço assim, né? Vai ser preguiçoso, meu Deus do céu. E para você fazer uma venda consultiva, você não pode estar nem ali dentro da média. Você tem que estar bem acima. Você tem que ser uma pessoa que, pelo menos, assim, ó, às vezes você não tem ainda grandes resultados. Quando eu falo acima da média, eu não tô falando de faturamento, não, tá, meu povo? Eu tô falando de pessoa que corre atrás, que tá interessada, comprometida com o seu crescimento, comprometida com o resultado do seu cliente. Isso é uma pessoa diferenciada. Ela pode ainda não saber, ela pode não ter as melhores estratégias, ela pode estar começando, mas ela está interessada e comprometida. Então, para fazer venda consultiva, não dá para você estar dentro da média ou até abaixo da média, muito menos. Tem que ser uma pessoa diferenciada. Partindo, então, desses 2 pontos, de fazer a venda técnica e de você ser diferenciado, aí a gente consegue começar a desenhar aqui, então, uma estrutura para você ter vendas consultivas, para você fazer ou para você implementar com a sua equipe, implementar dentro da sua empresa, tá? Qual que é o primeiro passo? O consultor técnico, e aí, na verdade, o consultor comercial, enfim, qualquer nome que a gente for dar para isso. Eu vou falar o consultor, tá? Para a gente ter um nome só aqui, que é a pessoa que vai fazer venda consultiva. Esse consultor, ele tem que obrigatoriamente ter muito interesse na história do seu cliente e no momento que o seu cliente está vivendo. Por que eu friso esses 2 pontos aqui como se fossem até separados mesmo, assim, né? Eles não são diferentes, eles são um complemento do outro. A história do seu cliente tem que ser muito interessante para você. Por quê? Porque você tem que entender o que ele tem de bagagem para trás, tanto de conhecimento, é uma pessoa que está começando agora, ou a família inteira já produz, e aí, de repente, além de muito conhecimento que ele já tem prático, também ele pode ter ali alguns pontos que estão sendo feitos a vida inteira e que você vai ter que ter uma forma diferente de conduzir para quebrar aquele padrão e vocês darem passos maiores e alcançarem aí maiores produtividades, implementarem tecnologias novas, né? Então você tem que conhecer. Outra questão associada à história, né? O seu cliente tem algum tipo de formação técnica, ele ou qualquer pessoa ali, normalmente, quando tem alguém que fez algum tipo de formação técnica, ele tá um pouco mais aberto, e normalmente, tá? Porque eu vejo algumas situações até diferentes também, mas normalmente ele tá mais aberto também para produtos mais tecnológicos, para algo diferente que você queira implementar e conduzir ali junto com ele. A gente precisa entender da história para entender das pessoas, meu povo, porque a gente não pode ir só para a parte técnica, não adianta, a gente não vende só baseado na parte técnica. Então, conhecer a história do seu cliente também significa você conhecer ele como pessoa, a família dele, entender um pouco mais. Episódio passado, inclusive, a gente falou de CRM, eu trouxe muito essa importância de entender a respeito do cliente, né? Se ainda você não escutou isso, volta depois lá, vai ouvir o episódio 109 sobre CRM, ou vai assistir, né? A gente tá no YouTube, tá no Spotify, estamos em todas as redes aí de streaming, aí, que é só de áudio também. Então, quando a gente pensa em entender a história do cliente, tem muito isso da parte técnica, que é o histórico, e também da história de vida, né? Quem é que tá ali conduzindo? É o pai, é o filho, é o avô, é todo mundo junto, é a família inteira, né? Então, entender essa história e por que o momento é importante. Porque além da história toda,
Pode ser por exemplo, uma propriedade que sempre foi muito grande, sempre foi destaque, mas nesse momento agora, eles estão passando por uma situação delicada, porque de repente alguém ali que coordenava, que fazia tudo acontecer, de repente faleceu. Pode estar passando por um momento difícil, de crise financeira. Pode estar passando por um momento dessa transição de gerações, mesmo que não tenha acontecido nada, mas estão ali um pouco em sucessão. Então, eles estão num momento, às vezes, que não é o melhor momento para você querer fazer tudo ao mesmo tempo lá, para implementar um monte de coisa. Então, você tem que ser sensível a esse momento do seu cliente, para saber o que você oferece naquele momento. E lógico que você vai enxergar, poxa, é só um momento, daqui a pouco a gente pode trabalhar outros pontos, outros produtos aqui, outros manejos, mas nesse momento agora, mesmo que eu saiba que ele vai ter resultado, ele não consegue. Às vezes, ele está num momento que ele está com dificuldade de mão de obra, ele não consegue conduzir tudo ali, você vai passar para ele um manejo que ele toma tempo, que ele tem que ter mais cuidado, mais acompanhamento, às vezes não dá. Então, entenda a história e o momento do seu cliente. É extremamente importante isso para que a gente consiga fazer uma boa venda consultiva. E pensando nisso também, relacionado um pouco com isso, a gente tem o nosso segundo passo aqui dessa estrutura de vendas consultivas, que é você conseguir orientar, né, vamos dizer assim, um manejo personalizado e adaptável. O que significa também? Duas palavras também que se complementam e que são diferentes. Manejo personalizado talvez seja um pouco mais fácil da gente entender, porque é um pouco mais dentro da realidade de todo mundo no agro. Para você recomendar algo personalizado para o seu cliente, o que você tem que fazer? Conhecer a lavoura dele, o rebanho, conhecer a propriedade, a região onde ele está, as particularidades do mercado dele, né? Falo muito isso aqui e o CRM, inclusive, vai ajudar muito você a conseguir traçar um manejo, um plano para esse cliente seu de uma forma mais personalizada. Dá para fazer uma venda pensando num manejo personalizado à distância? Dá para fazer sim. Mas depende muito do que você está vendendo e do quanto que você consegue naquela conversa, só pelo WhatsApp ou só por telefone, porque a gente tem hoje equipes comerciais que trabalham à distância. Você precisa que essa equipe também esteja treinada para, à distância, fazer as recomendações de uma forma personalizada, ou seja, tem que saber quais perguntas você faz para o seu cliente para você trazer as informações como se você estivesse ali dentro da propriedade. Então, isso é ser personalizado no manejo que você vai recomendar. É específico para aquele cliente. Às vezes você tem clientes que estão na mesma região, que plantam a mesma cultura, tem a mesma produção ali, só que um deles manda para um mercado e outro manda para outro completamente diferente. Já tem que ser diferente o manejo que você vai recomendar ali. Às vezes até a própria semente que vai ser plantada ali, o material que você vai usar genético é diferente de um para outro, dependendo do mercado que ele atende lá na frente, né? Tipo, o tomate de mesa e o tomate que, né, que vai às vezes para bandejinha ou que ele vai que seja a granel ali para o Ceasa, é diferente de quem está plantando um tomate rasteiro que vai para a indústria. Então, são variedades diferentes plantadas e são manejos diferentes que você vai conduzir, né? Depende do mercado. Quando você faz essa orientação mais personalizada, você já consegue ter mais resultado junto com esse cliente e fidelizar um pouco mais, trazer o cliente mais para perto. Só que o que eu falo que tem que ser adaptável? Sabe por quê? Eu fiz consultoria há muitos anos em propriedades, né? Agora consultoria em empresas e segue o mesmo raciocínio. Consultoria, meu povo. E aí a gente vem, né, a palavra de vendas consultivas. Para a gente fazer uma consultoria, não adianta a gente querer ter só um manejo padrão, só um formato, só uma única ideia e querer que todo mundo implemente daquele mesmo jeito. Quanto mais a gente tiver um consultor muito travado, muito rígido, de que tem que ser assim, e se não for assim, eu não vou nem recomendar, se não for assim, você não vai ter resultado, não existe isso, tá? Bota na tua cabeça que o que a gente precisa é se desafiar como profissionais, como consultores, pra gente, lógico, você vai apresentar a melhor situação de manejo, né, ou de gestão, dependendo do que você estiver orientando ali, você vai apresentar a melhor solução para o seu cliente. Uma vez que ele não consegue fazer naquele momento, daquele jeito que você recomendou,
ou ele não consegue fazer tudo de uma vez, você tem que obrigatoriamente, como consultor, ter essa visão um pouco mais estratégica para você conseguir mostrar para ele outras possibilidades. Deixa claro que ele tem que fazer, e em algum momento a gente precisa chegar naquele ponto lá em cima, né? Vamos pensar que a gente tem uma escada, sabe? Separa os passos que o seu cliente vai dar como se fosse degraus numa escada. Então você vai mostrar para ele que a gente precisa chegar naquele degrau lá em cima, que seria o manejo completo, que seria tudo, né, a situação ideal ali. Só que, para a gente chegar lá, se a gente não consegue fazer tudo agora, vamos mudar esse primeiro passo, vamos subir esse primeiro degrau aqui, e esse primeiro degrau pode ser uma parte só do manejo, ou uma parte só da lavoura que você implementa aquele manejo completo, entendeu? Então, sobe um degrau com esse cliente, deixa esse cliente experimentar, enxergar o resultado já desse degrau, e aí você vai conduzindo ele, lembrando ele sempre, ó, a gente tá caminhando lá para aquele degrau de cima, tá? Mas a gente vai aqui respeitando o seu tempo, o seu momento, lembra do passo anterior? A gente vai respeitando a sua estrutura. Isso já mostra para o seu cliente que você respeita muito ele, que você entende o momento e a situação que ele está ali e que você está junto com ele nessa condução para vocês chegarem na melhor das situações ali. Então, precisa que você veja diferentes possibilidades dentro de clientes que você está atuando para você conseguir cada vez mais customizar, personalizar o seu manejo, as suas indicações e também para que você consiga adaptar de acordo com a realidade e com a possibilidade do seu cliente. Ele não consegue investir tudo de uma vez? Adapta e mostra para ele o passo a passo. Isso em consultoria é essencial e para a gente fazer vendas consultivas também vai ser importante, né? Qual que é o terceiro passo, então? Até pegando um pouco aqui, né, do que eu acabei de falar, eu falei a palavra gestão, estratégia, né, algo assim. Para você fazer vendas consultivas, você precisa entender sobre gestão. Não dá para trabalhar só com conteúdo técnico, por exemplo, porque daí, de repente, você vai apresentar o melhor manejo, os melhores produtos, só que você não está enxergando que dentro ali daquela propriedade, dentro daquela fazenda, as pessoas não vão conseguir implementar porque eles não estão preparados ainda, porque eles ainda não enxergam isso como estratégico. Então, às vezes, a gente precisa passar um tempo fazendo um processo de educação, que a gente fala, de geração de consciência desse cliente. Para isso, você precisa ter estratégia. Não adianta só você querer vender, empurrar produto, não adianta só você querer falar que você acredita muito no seu manejo, que você vai persistir, insistir naquilo. Você tem que saber ensinar, explicar. Isso é estratégia. Você tem que trazer o seu cliente para visitar uma outra propriedade ou levar ele para uma feira, para um evento, para algum lugar que ele veja aquilo acontecendo. Isso parece que é muito simples, meu povo, mas isso tem que estar dentro de uma estratégia, tem que ser intencional. Não é levar a pessoa para passear porque é legal, porque ele vai gostar. Tem que fazer parte de uma estratégia, sempre com muita verdade, querendo realmente entregar resultado para o seu cliente, né? O primeiro passo de todos aqui dessa estrutura de vendas consultivas, eu já falei que é interesse no seu cliente, na história dele, né? No momento dele. Mas eu preciso ter estratégia, senão eu não faço uma venda consultiva, senão eu vou ficar, sabe o quê? Agarrado lá naquele negócio de venda técnica, achando a vida inteira que eu já estou fazendo vendas consultivas e perdendo um monte de oportunidade. A gente só aproveita as oportunidades de fato e a gente pega aquele dinheiro todo que está na mesa, sabe? Que está ficando para trás ali, aquelas oportunidades que estão sendo deixadas para trás quando a gente trabalha com gestão. Então você precisa entender de gestão do processo de vendas, gestão comercial, mesmo sendo você um vendedor, sim. Não espere que só o seu gerente entenda de gestão comercial. Gestão daquele processo de vendas, pelo menos, de como fazer uma análise e um planejamento de acordo com as vendas que você já fez para trás, de acordo com como que você faz uma análise da sua carteira hoje, como é que você organiza essa carteira de clientes e prioriza quais visitas que você vai fazer, quais clientes que você vai focar. Isso tudo faz parte de gestão e a gente precisa fazer gestão das nossas vendas, do nosso processo comercial, para que a gente consiga ir até os clientes que a gente vai gerar mais impacto, estar mais alinhados com a estratégia da nossa empresa e aí conseguir fazer uma venda consultiva melhor. O que mais dentro de gestão que você precisa entender? Pelo menos minimamente dentro da gestão do seu cliente, o negócio do seu cliente. Você vende, por exemplo, para quem é de cereais, cara, você tem que entender sobre o mercado de commodity. Vende para produtores de café,
tem que conhecer sobre o mercado de café e até sobre o mercado de cafés especiais, mesmo que os seus clientes não sejam produtores ainda de café especial. Mas você tem que conhecer do cenário, das oportunidades. Você tem que entender que algumas estratégias de gestão que são usadas em propriedades diferentes, ou seja, comece a visitar, se você não tem tanto esse hábito, começa a visitar clientes mais estruturados, maiores, propriedades onde exista já um sistema de gestão implementado, mais organizado, para você entender um pouco disso também. Pergunte um pouco mais sobre isso nas propriedades que você vai, e às vezes até numa propriedade pequena, que é ali conduzida por poucas pessoas, a gente já consegue observar pontos ali de gestão importantes que às vezes as grandes propriedades estão com dificuldade de implementar, né? Então, observe mais, tenha um olhar mais treinado para observar o que cada cliente seu está fazendo dentro de um processo de gestão da propriedade, e assim você vai conseguir também direcionar outros clientes seus de acordo com esses modelos que você está vivendo. Inclusive, quando a gente trabalha com consultoria, isso é uma das grandes riquezas que o consultor pode apresentar para o seu cliente, que é ele conhecer inúmeras propriedades, ele ter essa visão treinada para observar os detalhes que estão sendo feitos em cada propriedade, sabe? E aí, de acordo com cada situação que ele está vivendo ali, com cada cliente, ele vai conseguir trazer, sabe, tipo uma coletânea, assim, ó, você tem uma série de possibilidades, de exemplos que você já observou em outras propriedades, e você consegue direcionar de uma forma mais customizada, mais criativa, dentro daquele cliente seu ali. É uma grande riqueza. E os consultores comerciais, os vendedores de forma geral, eu percebo que eles observam muito menos do que deveriam esses detalhes de gestão nas propriedades para poder levar como indicação para outros clientes. Seja você um desses aí. O que mais que ele precisa fazer? O passo número 4 aqui está muito associado ao número 3, que é de gestão, que é você fazer um acompanhamento desse cliente. Passo número 4, para você organizar a estrutura das suas vendas consultivas, é você conseguir acompanhar esse cliente. E isso vai, meu povo, muito além do que a gente chama de pós-vendas no mercado. Porque sabe o quê? O que a gente faz no agro quando a gente considera pós-vendas? Eu vejo um monte de gente que só vai lá na propriedade para ver o dia da pulverização, por exemplo, quem trabalha com algum produto que vai ser pulverizado, aí vai lá acompanhar a pulverização e acha que já é o suficiente, ou vai lá para acompanhar um pouco da época de colheita, para ver um pouco de resultado da lavoura e medir ali produtividade, e fala que está acompanhando. Não está acompanhando nada. Na verdade, você está fazendo o seu mínimo, que é dar um pouco mais de suporte ali para o seu cliente depois que ele comprou de você, de fato, que ele fez o pedido, que ele, né, pagou ali o produto que ele trouxe. Você, para fazer um acompanhamento, quando eu falo disso, eu estou dizendo que é você acompanhar, e olha só como é que são importantes todos esses pontos que a gente falou aqui para trás. Você precisa acompanhar tão de perto e com um olhar tão focado em resultado do seu cliente, que você vai conseguir observar alguns pontos que às vezes estão faltando para esse cliente ter resultado. Ou seja, você vai perceber que está faltando um treinamento da equipe técnica de repente, e você sugere que você pode ali, né, se coloca à disposição para fazer esse treinamento. Você às vezes vai observar que falta gestão da equipe de campo. Então, sugere para de repente você ajudar a conduzir, a treinar ou a acompanhar um pouco mais de perto o gestor, né, se é o gerente da fazenda, se é o coordenador, o supervisor da equipe de campo, como chamar essa pessoa, o encarregado, né? Sugere e se coloca à disposição para acompanhar um pouco mais de perto essa pessoa, para que você ajude essa pessoa na condução da equipe dela ali. Eu escuto às vezes alguém falando assim comigo: Miriam, eu vou, às vezes, rodar a lavoura e eu observo, às vezes eu já vendi insumo, não tem nem, assim, tão diretamente a ver com aquilo que eu vendi, com o produto que eu vendi, mas tem a ver com o resultado do cliente, né? Então, eu tô rodando lavoura, eu vejo que tá colhendo muito rápido e eu percebo que tá ficando coisa para trás, que a qualidade não tá ficando boa dessa colheita, e eu aviso. Tem que avisar, tem que ter esse olhar treinado, sabe? E acompanhar tem a ver com isso. Você já vendeu o produto? Não se contente com isso, porque as próximas vendas que você vai fazer dependem do quanto você deu esse suporte para o seu cliente, quanto você se mostrou ali presente,
cliente, né? Tem época que em muitas lavouras, gente, muitas culturas, a gente não tá vendendo nada, a gente só tá acompanhando mesmo o que tá acontecendo, como é que ele tá, que tá aquela fase ali para ele. Às vezes o próprio cliente é que tá colhendo e vendendo lá na frente, como é que estão as vendas, como é que tá o mercado, leva informação para o seu cliente, isso também é acompanhamento, levar informação para o seu cliente. O que é outro acompanhamento? Às vezes o seu cliente está com dificuldade de fazer gestão dos custos dele. Custo de produção, gente, dentro do agro é algo que poucas pessoas ainda fazem. Se a gente olhar todas as propriedades, a gente tem grande parte que não faz, que não acompanha, que não tem noção. Então, de repente, é esse acompanhamento que você precisa fazer e ajudar o seu cliente nisso. Leva uma planilha, uma sugestão, faz junto com ele algum tipo de cálculo ali para ele entender. Isso é venda consultiva. E, aliás, leva como sugestão para dentro da sua empresa, e você que é gestor, uma coisa importantíssima dentro aqui desse pensamento de acompanhamento, sabe? E de vendas consultivas. Não tem que necessariamente ser só o vendedor que vai entregar tudo. Quando eu falo desse tipo de acompanhamento, com possibilidade até de você ajudar no custo de produção, a calcular, ajudar em outras questões ali dentro da propriedade, de repente você pode oferecer através de uma estrutura dentro da sua empresa. Sabe? Leva alguém, disponibiliza alguém do seu administrativo que saiba fazer isso e que já tenha costume de fazer, para de repente organiza um encontro dos seus clientes ali e traz uma pessoa do seu administrativo para ajudar a fazer essa conta aí de custo de produção. Não precisa necessariamente ser o vendedor para fazer tudo, sabe? Mas assim, ó, esse vendedor, para ele fazer uma venda consultiva, ele tem que estar tão focado nesse cliente dele, e em cada um deles, na verdade, né? Conhecer tão bem, que ele traga para dentro da empresa essas sugestões. E olha, essas demandas, a gente está precisando de... Eu tenho aqui 10 clientes na minha carteira que precisam disso daqui. Será que tem mais alguém aqui na empresa que tem clientes que também estão precisando da mesma coisa? E aí... pergunta, traz isso, o gestor reúne assim e fala, então vamos convidar então todos esses clientes aqui, um pouco de cliente de cada pessoa, que a gente já identificou que precisa disso, que a gente pode contribuir com ele quando a gente fala se é sobre comercialização, sobre gestão de custos, sobre gestão de pessoas, o que for. Reúne essas pessoas e faz uma ação de repente de treinamento, ao invés de ficar só treinando a parte técnica, falando sobre os produtos que você vende, e já tá ficando cansativo isso já, sabe? De ficar só fazendo isso, só treinamento técnico, só reunião para falar de produto. Fala de outros assuntos que o seu cliente precisa, cria aí seus grupos especiais de acordo com os clientes que você deseja continuar trabalhando com eles. Isso também faz com que a gente fidelize muito os nossos clientes. E a gente indo pro último ponto aqui, o último passo na nossa estrutura de vendas consultivas, o que é? Eu preciso, de todo jeito, independente do tamanho da minha empresa, independente de quantos clientes e quais clientes que eu atendo, eu preciso o tempo todo ser muito, muito, muito obstinado pelo resultado dos meus clientes. Eu preciso que essa pessoa, né, que é o vendedor que está fazendo vendas consultivas, ele precisa ser muito obstinado pelo resultado do seu cliente. O que é isso? Focado num nível assim, sabe, de que ele vive pensando nisso. Ele busca o que for preciso para que esses clientes consigam ter resultado. Ele busca alternativas, ele busca informação, ele movimenta a empresa dele, ele chama outros colegas para ajudarem, ele vai lá para ajudar em algo mais. Tem que ser uma pessoa que o tempo inteiro olha para tudo que ele está fazendo e ele pensa assim, como que eu posso melhorar o manejo? Como que eu posso melhorar o meu atendimento? Como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Como que eu posso levar algo além da parte técnica para ele? O que mais o meu cliente está precisando, sabe? E aí, essa pessoa que é muito obstinada, muito focada no resultado do seu cliente, vai ser uma pessoa que ela vai se preocupar com detalhes, ela vai se comprometer e estar disponível para fazer, por exemplo, um CRM, para anotar a informação dos seus clientes e analisar e usar isso a favor de vendas e a favor do resultado dos clientes, sabe? Não dá para a gente pensar em alguém que vai lá só para fazer uma venda, só para bater meta e comparar essa pessoa que está fazendo venda aleatoriamente, sem controle nenhum, sem estratégia, sem gestão nenhuma, só porque ele está falando da parte técnica e achar que ele está fazendo vendas consultivas. Percebe que é muito diferente?
Quando a gente fala, eu gosto dessa palavra de obstinado pelo resultado, porque a gente aqui se identifica muito com isso, sabe? Nas nossas mentorias, por exemplo, a gente é muito focado em resultado do nosso cliente, assim, ó. A gente fica ali olhando cada etapa, cada pessoa, cada frase, cada pergunta. Vem no grupo do WhatsApp, por exemplo, alguma pergunta, e o pessoal usa bastante ali esse espaço, né, para perguntar, e aí a gente fica, será que tem mais gente que tem essa dúvida? Aí vai aparecendo um monte de gente, assim, ó, que também tem a mesma dúvida, que também quer saber a mesma coisa. Às vezes vem um que contribui, e aí a gente fica, poxa, isso aqui é um ponto que é importante para eles, vamos trazer isso aqui de alguma forma mais específica, vamos botar uma aula, vamos organizar um outro jeito de ensinar sobre isso. O nosso cliente escreveu lá no formulário, lá no início da mentoria, que ele tinha um sonho, um plano, algo assim que ele queria, às vezes algo profissional, às vezes pessoal, e a gente olha para aquilo e a gente fala, cara, a gente tem que estar muito junto desses nossos clientes, dos nossos mentorados, para que eles tenham resultado. Assim como você, gestor, deveria, pelo menos, ser muito obstinado também pelo resultado dos seus vendedores, da sua equipe. E não é só sobre o resultado em faturamento deles, não. Não é só sobre meta batida, não. É você ser obstinado pelo resultado deles como profissionais, como pessoas. Cada pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer bater meta, que quer colocar uma grana no bolso, tem alguma razão especial para isso. Essa pessoa tem sonhos, ela tem planos de vida e plano de carreira também, de ser reconhecido, de crescer profissionalmente, mas que você precisa olhar para cada pessoa e entender isso. Senão você vai ficar a vida inteira só cobrando meta. E aqui, desculpa dizer, mas isso é uma das razões de muitas pessoas saírem das empresas. A gente perde excelentes profissionais aí no mercado porque a pessoa não aguenta mais ser só cobrada e muito pouco direcionada, acompanhada, a pessoa ser pouco valorizada, sabe? Você não valoriza o seu funcionário e a seu colaborador só quando você dá um aumento, quando você dá uma bonificação. Você valoriza quando você fala com ele, quando você dá atenção para detalhes importantes para ele. E a mesma coisa com os nossos clientes, né? Às vezes não é só oferecer desconto, não é ter um preço melhor, é a gente observar detalhes importantes para ele e falar com ele a respeito disso. Então, é um pouco da cultura que a gente tem aqui, é muito forte isso dentro do nosso trabalho, das mentorias, tanto que a gente faz um PDI, um plano de desenvolvimento individual para cada pessoa no comecinho do processo de mentoria, para que a gente consiga acompanhar essa pessoa ali dentro do grupo, acompanhar a evolução dela. E, aliás, se faz sentido para você isso, se você está precisando hoje de um direcionamento, de acompanhamento, de alguém muito focado em contribuir com seus resultados e te direcionar para isso, manda uma mensagem pra gente. Aqui embaixo na descrição do episódio tem o link para você já falar direto no nosso WhatsApp. Tem o xavier.agro, que é o meu Instagram. Tem o meu LinkedIn, Miriam Xavier. Acompanha a gente em todas essas redes também, que a gente está sempre trazendo conteúdo e informação aqui. E eu espero ter contribuído muito com você hoje nesse episódio para você pensar aí e repensar em estratégias que você está usando e que você pode melhorar para que, de fato, você entregue uma venda consultiva e que você consiga ter muito mais resultado e sair à frente dos seus concorrentes através disso. Sucesso para você nas vendas e eu te vejo por aí, fora da porteira.